Fala, meus amigos do canal Novo Mundo. Hoje nós vamos falar sobre o curioso caso da Juliana Marins, né? Entender o que aconteceu de fato aí nessa situação, né? Será que as autoridades poderiam ter feito alguma coisa? Poderiam ter ajudado mesmo, no caso, as autoridades da Indonésia e as autoridades brasileiras poderiam ter feito algo, né? Há pessoas dizendo que ela teria sido até usada como sacrifício, como em rituais, né, de sacrifício para a natureza, né? Quem ajudou a resolver a situação e como foi o desfecho disso tudo? Se liga aí que eu vou resumir bem para vocês, sem invenção e papo furado, e vou falar de algumas curiosidades dessa situação e principalmente dar conselhos para quem pensa em viajar por aí e fazer algo desse tipo. Desde já, se inscreva aí no canal Novo Mundo e, se você gostar desse conteúdo, deixe seu like. Resumindo bem a situação, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não está entendendo muito bem o que aconteceu, a jovem Juliana Marins caiu enquanto fazia uma trilha em um vulcão na Indonésia, especificamente no Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok. Ela teria tropeçado e caiu da borda da cratera, aproximadamente 300 metros abaixo da trilha principal, no dia 20 de junho de 2025. E foi localizada morta 4 dias depois, com a ajuda de um herói chamado Agan Rinjani, com a ajuda também das equipes de resgate, que chegaram tarde demais e vocês vão entender o porquê. Muita gente tem culpado o governo indonésio por tê-la abandonado, entre aspas, né? Porém, o local que ela estava era muito distante de qualquer ajuda estatal oficial e do centro das cidades de onde vêm equipamentos e suprimentos. Aquele lugar realmente é muito distante, isolado e inóspito, com cadeias de montanhas de difícil acesso e clima extremamente complicado e imprevisível. Ao que tudo indica, não é incomum pessoas no mundo e até mesmo naquele lugar, morrer fazendo esse tipo de trilha aventureira. Logo, eu acredito que o governo local já nem deva mais levar muito a sério essas questões. Deve ser aí a falha deles, porque gastar recursos e tempo, né, com a ajuda em aventuras alheias não é o tipo de coisa que governos pelo mundo costumam fazer. Às vezes eles não fazem nem com coisas necessárias, imagina com caprichos e aventuras alheias, né? Mas quem nem se preocupou em gastar tempo e recursos para ajudar de alguma forma foi o governo brasileiro, que, é claro, não é o culpado pelas aventuras alheias e nem poderia fazer muita coisa mesmo. Mas o governo do amor, né, que ela tanto apoiava, ao que tudo indica, né, ela militava pela esquerda, não falou nada sobre a garota até o momento do caso tomar uma repercussão muito grande e ter muita cobrança e depois da descoberta de sua morte. E foi assim que o governo e o Itamaraty fez uma notinha no Twitter e beijo me liga. O Itamaraty também disse que não vai custear coisa nenhuma e que não pode usar recurso público para esse tipo de coisa. O que eu até concordo. Realmente são muitas pessoas que moram no exterior, precisa de translado, não é obrigação do Estado ficar custeando esse tipo de coisa. Mas, poxa, bem no governo do amor, né, que usa recursos públicos para artistas, criminosos políticos, como o caso da ex-primeira-dama do Peru, que ia ser presa por corrupção, né, e veio se asilar no Brasil vindo de avião da FAB. Tá certo que o Peru é mais próximo do que a Indonésia, mas, enfim, né, era uma bandida, uma criminosa, salva aí pelo governo brasileiro, né, que não foi salvar a Juliana Marins, que tanto apoiava o governo do amor. É isso e muitas outras coisas para o qual o governo brasileiro usa recursos para ajudar, mas para o translado de situações especiais, como o caso de Juliana Marins, né, que inclusive era engajadora e apoiadora desse governo, né, simplesmente não. Foi um beijos me liga, se fode aí. Curioso que quem ajudou mesmo foi o bolsominion hétero branco que anda com judeus ricos e machistas, né, que é o caso do Alexandre Pato, que se prontificou a pagar do seu próprio bolso custos extras e o custo do translado. Seus amigos nas redes sociais é só choro e lamentos, o que eu também lamento bastante, mas nenhum se prontificou a fazer uma vaquinha para ajudar em algo, só lamentos mesmo, né? Foi isso que eles fizeram nas redes sociais. Eu acho que a vida é meio desse jeito mesmo, né? Durante minha vida, muitas vezes a ajuda veio de quem eu menos esperava. Todo mundo chora quando você tá com problemas, mas se sacrificar, ninguém quer. São poucos aqueles que lhe dão uma mãozinha em momentos difíceis. E por falar em sacrifício, uma curiosidade: você sabia que existe uma lenda local que diz que sacrifícios de humanos costumavam ser feitos para acalmar as forças da natureza naquele povoado ali, né? Hoje em dia, os aldeões locais não fazem mais esse tipo de sacrifício, mas
alguns ainda acreditam nessa possibilidade. Eles acreditam que quando uma alma cai no vulcão ou morre em meio à natureza inóspita dessas áreas, né, da Indonésia, né, desse povoado da Indonésia, é a natureza chamando e pedindo a alma daquela pessoa como oferenda para acalmar a fúria do vulcão ou de qualquer outro fenômeno desse tipo de cenário climático que tem na Indonésia, que é um pouco complicado. Lá tem vulcão, terremoto e uma série de outras coisas, né? É apenas uma cogitação, mas será que de repente alguém não empurrou ela para dentro do vulcão? Eu acho que não, talvez não. Segundo consta, testemunhas falaram que ela realmente tropeçou e caiu, né? E foram testemunhas turistas, né? E não aldeões ao redor da montanha, né? No caso, guias, etc. Mas fica aí a curiosidade sobre essa situação. Mas o grande herói da parada, o craque do jogo, foi Agan Rinjani. O cara pagou do próprio bolso e pegou um avião e foi até lá. Não inventou desculpas, desceu de rapel até o corpo da jovem e dormiu uma noite ao lado dela, para então, na manhã, subir com a ajuda do pessoal que já estava aguardando ele lá em cima, que era, no caso, as autoridades da Indonésia. Esse cara é 10, vamos lembrar dele para sempre aí. E isso tudo foi o que aconteceu e como tudo terminou, quem ajudou, quem não ajudou, quem estava aí, quem não estava nem aí, e algumas curiosidades estranhas sobre esse evento. A conclusão disso tudo é: não havia muito a ser feito no caso dessa moça. Ela se machucou bastante e provavelmente morreu nesse intervalo aí de 4 dias, neste cenário inóspito. O governo indonésio talvez pudesse ter se esforçado um pouco mais, mas não sei se mudaria muita coisa. O acesso a esse lugar é realmente difícil. Teve negligência? Talvez sim, mas talvez também não teria mudado muita coisa aí. O lugar onde ela está é muito longe dos centros urbanos e é inóspito. E muito, muito, muito longe, cerca de 1 dia e meio de viagem do Brasil, né? Ou seja, o governo brasileiro também não poderia ter feito muita coisa para ajudar no momento do acidente, mas depois poderia ter feito, mas não fez. E não quer saber. Como vocês bem sabem, nesse governo, dinheiro e recursos é para custear banqueiros, criminosos políticos, artistas e muitas outras coisas. Ajudar o povo, o próprio povo que apoia o governo, nunca. E isso não é só para esse governo do amor, é um padrão comportamental do próprio Estado, né? Extrair recursos e devolver migalhas, isso quando eles querem, certo? No final das contas, a ajuda às vezes vem de quem a gente menos imagina, de quem a gente menos espera, mas o melhor de tudo, meu caro amigo e minha amiga, é você evitar precisar de ajuda. Ou seja, com tanto lugar bonito e seguro para curtir no planeta Terra, a pessoa vai subir em um vulcão inóspito, só fumaça e com tempo ruim. Se for para ver fumaça, tempo ruim e correr risco de morte, mas antes ficar em um centro urbano do Brasil, né? Qualquer um centro por aí. Fácil você encontra e é de graça. Jovem, não corra riscos, preserve sua vida e viva com segurança e tranquilidade, como dizia saudoso rei Salomão, em Eclesiastes 10:8. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro será mordido por uma cobra. No mais, o intuito desse vídeo não é ofender ninguém e responsabilizar ninguém por nada. Ela, no final das contas, só era a pessoa errada no lugar errado. Ninguém tem culpa de nada. Ela escolheu estar ali. Meus sentimentos à família e amigos e espero que tudo dê certo para todos eles no translado do corpo da garota e nas demais questões e no prosseguimento de suas respectivas vidas. E por fim, eu lembro de novo: evite correr riscos. Preserve a sua vida. Lembre-se, para morrer, basta estar vivo.